Que a graça e a paz de Jesus o Cristo seja plena sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre uma frase, um versículo muito emblemático que o apóstolo Paulo ele menciona quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, do verso 7 até o verso 8. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ele vai dizer assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmão, se nós analisarmos todo o contexto em que o apóstolo Paulo ele estava inserido, tudo aquilo que ele viveu, presenciou do início ao fim, nós vamos entender que o que revela quem você é não é a forma como você começa, e sim como você termina. A forma como você começa não é tão importante como você termina. O apóstolo Paulo ele iniciou a sua carreira sendo um grande perseguidor, um grande avassalador dos cristãos. Prendia, matava, consentia na morte, mas o seu fim foi completamente diferente do seu início. Então Deus ele está preocupado da forma, ou pela forma como nós terminamos a nossa carreira, não como nós a começamos. Eclesiastes capítulo 7, o verso 8, o seu contexto vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Então eu quero analisar com você essa frase do apóstolo Paulo direcionada a Timóteo que diz: olha, combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Eu quero ver com vocês esses três pilares que o apóstolo Paulo menciona, que é combater o combate, terminar a corrida e guardar a fé. Quando ele diz combater o bom combate, eu quero dizer para você que é muito difícil você fazer um compilado, um resumo da vida do apóstolo Paulo em poucos minutos, em poucas palavras. O material é bem mais vasto, bem amplo, então eu quero tão somente tentar resumir aquilo que o resumo já nos permite. Então, combati o bom combate. Eu quero dizer para você que a maneira como você enxerga as lutas fará toda a diferença. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre combater o bom combate. Tudo aquilo que ele viveu aos olhos humanos verdadeiramente não era bom, não era agradável. Lucas escrevendo em Atos, no capítulo 14, verso 22, ele vai dizer assim, olha, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 5, ele vai dizer, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Capítulo 11, do verso 24, da mesma carta aos Coríntios, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Então esses 3 versículos revelam que o combate que o apóstolo Paulo ele teve não foi com facilidade. No entanto, ele começa escrevendo a Timóteo e no fim da sua carta ele diz o seguinte, olha, eu combati o bom combate. A maneira como o apóstolo Paulo enxergava as suas lutas era completamente diferente das demais pessoas. Ele enxergava as suas lutas como um bom combate que o levaria a uma herança no fim de todas as coisas. A pregação de Paulo não tinha um peso de desânimo, porque ele entendia o propósito que não há vitória sem lutas. E quantas maiores forem as lutas, quanto maior for o embate, maior será o peso de glória. Era justamente isso que Paulo ele vislumbrava. É justamente esse horizonte que Paulo enxergava. Um horizonte de glória, um horizonte de poder. É justamente por isso que ele diz
a Timóteo no intuito de encorajá-lo, não no propósito de fazê-lo desanimar. Porque ele começa a dizer o seguinte: olha, eu fui açoitado, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 chibatadas, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. E ele fala que é possível nós passarmos por essas tribulações. Tudo isso que o apóstolo Paulo escreve, não há um peso de desânimo em cada letra. Entretanto, há um peso, um suporte de ânimo, para que nós entendamos que todas essas lutas nos conduzem à presença de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele está ciente que ele será decapitado. Ele diz: olha, eu já estou sendo entregue como libação, como oferta agradável ao Senhor. E as nossas vidas, elas são como uma oferta ao Senhor. Terminei a corrida, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu terminei a corrida. É como se ele quisesse dizer o seguinte. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, vai dizer o seguinte: olha, percebi outra coisa debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Paulo, ele vai dizer que ele completa a sua corrida se considerando fraco. Porque nem sempre aqueles que correm em busca das coisas que são desse mundo, os tesouros que são desse mundo, ou nunca aqueles que correm atrás das coisas que são desse mundo, dos tesouros que são desse mundo, dos prazeres que são desse mundo e os conquista, eles serão vencedores, muito pelo contrário. Paulo, no fim de tudo, no fim da sua carreira, ele entendeu o seguinte: eu terminei a corrida, ou seja, ele completa a sua corrida se considerando fraco, porém um vencedor. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 30, ele vai dizer o seguinte: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo iniciou a sua caminhada, iniciou a sua corrida, se considerando um homem forte, estruturado, porque o que lhe blindava era uma lei, o que lhe blindava era que ele possuía poder, autonomia, autoridade para conquistar as pessoas que caminhavam com Cristo. Ele seguia o caminho, ele maltratava o caminho, ele perseguia o caminho que era Cristo. Mas no fim de tudo, ele considerou essas coisas como perdas, por amor a Jesus, para considerar um tesouro maior. E ele diz, escrevendo aos Coríntios: se eu devo me orgulhar em alguma coisa, que seja na minha fraqueza. Paulo completa a sua caminhada entendendo que o maior tesouro que ele conseguiu possuir é ser fraco, porque quando ele é fraco em Cristo, aí sim, quando ele foi fraco em Cristo, aí sim ele começou a ser forte, ele começou a demonstrar a sua grandeza espiritual. E por fim, ele vai dizer o seguinte: olha, eu guardei a fé. Ou seja, em meio a essas tempestades que envolviam o apóstolo Paulo, ele conseguiu proteger, ele conseguiu blindar, ele conseguiu guardar a sua fé contra os ataques da incerteza, da dúvida, das perseguições que invadiam a sua alma e tentavam lhe dizer que Cristo não era tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele expressava, tudo aquilo que ele deixava escrito por meio das suas cartas. A vida do apóstolo Paulo, sinceramente, é um exemplo, porque um homem que passou de
perseguidor a perseguido. Significa que ele mudou completamente os seus conceitos. E nós precisamos entender, irmãos, que temos de completar a carreira, assim como o apóstolo Paulo completou. E nessa caminhada envolve mudanças. Assim como o apóstolo Paulo, ele mudou de concepção, de percepção, de sentimentos, de desejos. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de mudança, de transformação, dia após dia, completando a carreira. Existem muitas pessoas que se importam muito com suas carreiras profissionais, com a sua biografia, com aquilo que ela irá deixar como legado físico para o mundo, que não produz força alguma de mudança de vidas e comportamento. Nós precisamos nos preocupar com a nossa carreira em Jesus Cristo, com aquilo que nós iremos adquirir no Senhor nessa caminhada. Então que essas poucas palavras possam ter abençoado a sua vida e que nós possamos completar a nossa carreira, assim como o apóstolo Paulo, dizendo: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.